Você encontrou? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim a palavra do nosso Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Este é um texto, irmãos, introdutório, um prefácio que João faz do livro de Apocalipse. Ao apresentar e expor Apocalipse, é preciso lembrar o seu significado. Apocalipse é derivada de duas palavras do grego que juntas significam de dentro para fora, descobrir. De dentro para fora, mostrar. É a ideia de algo que está sendo revelado. Então, Apocalipse significa aquilo que é revelado. O livro das revelações. Apocalipse também é um tipo de literatura intertestamentária. A literatura apocalíptica ganhou um espaço muito grande após o período do exílio. Claro que nós temos o período de Daniel no exílio, que o livro de Daniel acrescenta características de literatura apocalíptica. Mas esse vai ser um tipo de escrito, um tipo de literatura muito comum, que usa símbolos, sinais, os números eles não são literais, eles geralmente têm um significado, eles representam algo, e esse tipo de literatura era um tipo de literatura muito utilizado pelos judeus para expressar o fim, para expressar um tipo de acontecimento que viria para trazer a grande vitória de Deus. Pois bem, este é o livro de Apocalipse. Essa introdução e o livro nos mostra um período da história da igreja também. Porque é um período que contempla a Pax Romana. Eu quero te explicar um pouco sobre isso. Pax Romana significa a paz romana. O Império Romano se transformou na maior hegemonia da história do mundo antigo. Conquistou nações continentais e expandiu o seu império, o seu governo, a sua cultura, o seu sistema comercial por todo o império. Durante séculos, Roma estabeleceu, então, uma cultura aos seus povos dominados. E essa cultura trouxe ordem, trouxe segurança para os países que foram conquistados. Houve ordem para os dominados. Os países, as nações, nunca tinham experimentado tamanha prosperidade a qual ocorre no livro de Apocalipse, no período do tempo de Apocalipse. Prosperidade comercial, prosperidade cultural, uma explosão cultural para o mundo antigo e principalmente um crescimento social. Os historiadores afirmam que a Pax Romana, o domínio romano, trouxe contentamento. Eles eram gratos a Roma pelas conquistas. E olha, isso é muito interessante porque eu quero ler para vocês um biblista chamado William Barclay, que ele descreve a Pax Romana da seguinte maneira: os povos das províncias sabiam com muita clareza tudo o que deviam a Roma. A justiça imparcial dos tribunais romanos tinham ocupado o lugar da opressão tirânica e caprichosa. A segurança reinava no império, no lugar da insegurança, de invasão de países, de adversários políticos, de guerras civis. Tudo isso estava controlado por Roma.
Os grandes caminhos romanos, as estradas, Roma pavimentou o império, criou estradas, abriu caminhos, sulcavam o mundo. E assim como os caminhos estavam livres de salteadores, eles eram seguros. Assim também os mares tinham sido limpos de piratas e navegar e comercializar ficou possível. A paz romana era uma das coisas mais importantes que podiam ter sucedido no mundo antigo e na vida daqueles povos conquistados. As pessoas podiam fazer negócios, prover as suas necessidades, da sua família inclusive, escrever cartas e enviá-las. As pessoas, elas podiam fazer viagens, tudo graças à mão forte do governo romano. O culto ao imperador não começou com a divinização de César. O culto ao imperador romano começou com a divinização de Roma. Roma passou a ser adorada. O império passou a ser celebrado. E a partir daí, Roma passou a ter um papel religioso na vida dos países conquistados. O livro de Apocalipse data do ano 90 depois de Cristo, aproximadamente o mesmo período do imperador Domiciano. Domiciano era um homem de mão forte, era um homem rígido. E ele então passou a perseguir a igreja e os cristãos. Olha, pastor, o senhor apresentou a Pax Romana de uma maneira tão grande. Sim, porque Domiciano foi o que mais exigiu o culto ao imperador, a adoração ao imperador. Não era uma proibição de adorar o seu Deus. Cada povo dominado podia continuar com a sua adoração, com seus templos. A característica de hegemonia romana não era uma característica de extermínio da população e de sua cultura, mas era de subjugar a cultura e atrelá-la a Roma. Então, eles eram livres para adorar o seu Deus e ter a sua vida religiosa, mas primeiro eles deveriam adorar a César, o imperador. No caso, Domiciano passa a perseguir a igreja, porque o conflito da igreja é não se dobrar, não se prostrar, a adorar outro que não seja o Senhor Jesus Cristo. Domiciano foi o imperador mais cruel da história romana na vida da igreja. E é neste contexto em que Domiciano persegue, mata, coloca em arenas para os cristãos serem devorados, pessoas que foram queimadas com óleo quente e foram transpassadas por espada, perderam os seus privilégios de comercializar, o seu direito de comércio, perderam as suas terras, não puderam comprar, perderam o direito de sustentar as suas famílias, porque não se dobraram a adorar um ídolo, Roma e seu imperador. Qualquer tipo de negligência era considerada pelo império uma deslealdade política. E era assim que a igreja era retratada. Foi retratada assim por Nero, foi retratada por outros imperadores da mesma forma, mas Domiciano foi o que mais afligiu a igreja. E João, então, está apresentando esta revelação a uma igreja perseguida, afligida, porque não adora um falso Deus, porque serve a Jesus Cristo. É neste contexto que Apocalipse é entregue para a igreja, para os crentes. E eu quero destacar então o tema de um Deus que se revela. Apocalipse conta a história de um Deus que se revela. Em primeiro lugar, Deus que se revela em Jesus Cristo, que é fonte de toda a revelação de Deus. Olha o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou o seu servo João. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu.
A revelação começa em Deus, irmãos. Toda a revelação começa em Deus. A revelação é de Jesus Cristo, mas perceba que o texto é construído para que Jesus não seja desvinculado da divindade que Deus lhe deu. Deus sempre toma a iniciativa de se descobrir, de se fazer conhecido. É Deus quem toma a iniciativa de se mostrar, de se revelar ao seu povo. E Ele o faz através de Jesus. A revelação do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E isso é muito interessante, porque aponta para um tipo de descoberta ou revelação que não é humana. Há duas diferentes formas dessa revelação. A primeira delas é que não é uma descoberta da mente humana. Não, ela é um dom de Deus. Não é a capacidade humana de descobrir coisas e de descobrir sobre Deus. Sim, Deus criou o homem com a capacidade intelectual para fazer descobertas, mas quando o assunto é revelação de Deus, não depende da descoberta da mente humana, é um ato do nosso grandioso Deus. A segunda verdade é que os homens não criam a verdade. A verdade que é revelada a respeito de Jesus não é uma criação humana, não é fruto da imaginação humana. Ela é verdade e eles o recebem de Deus, como Deus entregou ao seu Filho, Jesus Cristo, a revelação sobre Ele mesmo. Olha, essa revelação é dada por Deus a Jesus, comunicando e unindo a sua união divina com Jesus Cristo. Isso não é uma novidade no Evangelho. Se você acompanhar a leitura do Evangelho de João, por exemplo, que narra Jesus dizendo no capítulo 7, verso 16, respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Em outro capítulo, capítulo 12, verso 49, Jesus também está falando da sua mensagem, daquilo que ele está revelando, daquilo que ele está ensinando, e ele diz então, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. É Deus quem se revela através de Jesus. O Deus que se revela ao seu povo o faz através de Jesus Cristo. E a revelação dele traz vida, salvação, instrução, fortalecimento. Faz com que o povo de Deus conheça Deus e os seus propósitos. Tem um personagem que aparece logo no primeiro versículo. Não é Jesus Cristo e não é João. É um anjo. Enviado por intermédio do seu anjo. Enviando por intermédio do seu anjo. Na cultura e na literatura apocalíptica, é bem evidente uma coisa, não só a apocalíptica da Bíblia, do cânon bíblico, mas a literatura apocalíptica da época do judaísmo, é de que o judeu se considerava pecador e indigno de receber uma revelação diretamente de Deus. E isso vai influenciar o Novo Testamento, ao ponto de que a narrativa de Êxodo, o recebimento da lei, que em Êxodo capítulo 19, capítulo 20, Moisés recebe do próprio Deus os mandamentos. No Novo Testamento você vai encontrar essa influência judaica dizendo, e com certeza não é uma invenção, é um fato, mas retrata exatamente essa revelação de Deus, de que o homem não é digno de receber nada diretamente de Deus. Ele precisa de um mediador. Por exemplo, Atos capítulo 7, o discurso de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ele está testemunhando sobre Jesus Cristo com autoridade e acusando os seus opressores, aqueles que vão matá-lo por causa de Cristo, dizendo que eles não reconheceram a obra do Espírito Santo. E então no versículo 53 do capítulo 7 de Atos, Estevão diz, vós que recebeste a lei por intermédio de anjos e não a
guardastes. É a lei de Moisés a qual Estevão está se referindo, mas ele diz que receberam através de anjos. Uma outra característica desse tipo de influência do entendimento da incapacidade humana de receber diretamente a revelação de Deus é Gálatas capítulo 3, verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Jesus Cristo é o mediador da aliança de Deus. Ele é o mediador da obra de Deus e do desejo e dos decretos e dos mandamentos e da soberania de Deus para o seu povo. O anjo não é Jesus Cristo. Ele também não é quem revela. Deus entrega a Jesus que revela a mensagem. O anjo é apenas um mensageiro. Ele é o portador da mensagem. E isso está diferenciado de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o revelador. O anjo é o mensageiro que cumpre um papel de servo também. Portanto, falar desta revelação nos faz olhar para Jesus Cristo. Nos faz olhar para a beleza de Cristo. De que é o mediador de toda a revelação de Deus para a salvação da sua igreja. Olha, irmãos, Apocalipse, essa mensagem Apocalipse é tão importante, e é tão importante prestarmos atenção na maneira em que essa revelação está sendo entregue por Deus, na pessoa de Jesus, o revelador, que em Apocalipse capítulo 22, João, ele recebe tudo isso do anjo. Capítulo 22 de Apocalipse, irmãos, é o último capítulo, é o encerramento de Apocalipse. O livro vai acabar. Então, ele recebeu toda essa mensagem pelo enviado, o anjo. E ele tem uma reação muito confusa, muito errada. Olha o que João faz. Apocalipse 22, versículo 8 e versículo 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Cilada Bino. É isso que João cometeu, um erro. Ele olhou para a mensagem que tinha visto, ouvido e recebido através daquele anjo, então ele se prostra aos pés do anjo para adorá-lo. Olha agora no versículo 9, o que o anjo então diz para João. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. É Deus quem revela, Jesus Cristo é o revelador, e toda revelação suficiente para a vida da igreja, eficiente na vida da igreja, depende de Deus e leva o povo de Deus para servir e adorar a Deus. Nem que o anjo seja maravilhoso, nem que as palavras e a mensagem que ele traz como servo de Deus e do povo de Deus seja linda, o foco é sempre o Deus que se revela. Nós vivemos em épocas em que as pessoas estão encantadas com os mensageiros. Encantadas com mensageiros que mostram o que eles tentam mostrar, algo que eles não são. Que tentam fabricar uma espiritualidade que eles não têm. Quanto que o papel de quem recebe a mensagem é o de servo, como o do anjo. Daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre servo, mas eu ainda quero falar sobre Jesus Cristo. É assim que ele é apresentado no começo de Apocalipse. Jesus Cristo, um nome duplo. Jesus é o teor, o conteúdo da revelação, mas ele também é o próprio revelador.
É como se a autoria de... a autoria de Apocalipse é de Jesus Cristo. João, que vai transcrever e comunicar à igreja, será servo. O anjo, que é o mensageiro, é servo. E esta mensagem será entregue para os servos. Jesus é quem revela. Ele é o teor, o conteúdo da revelação. E ele é o próprio revelador. Jesus Cristo, o autor da revelação. Ele, com este nome duplo, mostra que ele é o Salvador e o Senhor. Jesus, o que salva, Cristo, o Messias, o Rei, o que governa. Ele é apresentado como Jesus Cristo porque ele é o Salvador do seu povo que já reina. Todos os reinos do mundo, todos os reinos da terra lhe pertencem. O Salvador que reina. Olha, Apocalipse vai aparecer aqui como a revelação de Jesus e de sua obra várias vezes nesses 3 primeiros capítulos. Serão várias vezes que a obra de Jesus como Senhor, Salvador, ou seja, aquele que governa e salva o seu povo, vai aparecer aqui no capítulo do versículo 1, no versículo 5, vai aparecer no versículo 12, aquele que era, vai aparecer na primeira carta e na última carta, aquele que tem as chaves, que tem as estrelas, aquele que governa todas as coisas. É assim que ele será descrito. Este é o Jesus que Apocalipse apresenta para a igreja. Ele é o verdadeiro Senhor. Não Domiciano, não o imperador, não Roma. Este é o Salvador que é revelado e ele já governa, ele já reina. A segunda lição, irmãos, ela está ainda no verso 1, e eu quero chamar a sua atenção para o verbo mostrar que aparece. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. O segundo ponto do Deus que se revela é que Deus se revela para mostrar aos seus servos. E o que ele tem a mostrar aos seus servos? Mostra e indica que esta revelação sobre quem é Jesus, sobre sua obra, sobre os planos da vinda gloriosa, sobre o sustento de uma igreja perseguida e sobre o estabelecimento do seu reino, atinge um grupo específico de pessoas. Atinge e é destinado a um grupo específico de pessoas, que no termo original de Apocalipse está no grego como doulos, escravos, servos, literalmente aqueles que pertencem a um Senhor, aqueles que pertencem a Deus, a Jesus Cristo. A igreja não pertence ao Império Romano, ela não pertence ao imperador que persegue, que aflige os crentes, que parece ter o domínio sobre as suas vidas, que destrói as suas casas, que levam em prejuízo os seus negócios, que lança nas prisões os seus filhos e faz deles escravos. Não, estes servos pertencem a outro Senhor. Por mais que eles estejam em aflição, Apocalipse é escrito para revelar Jesus Cristo e a sua obra, o seu governo e o que ele fará neste mundo, através e na vida e para a vida dos seus servos, a igreja. A igreja pertence a Jesus Cristo e pertence ao seu reino. Colossenses capítulo 1, versículo 13, o texto que nós lemos aqui no início deste culto diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já pertencemos ao seu reino, já fazemos parte deste reino e pertencemos a ele. Nós fomos libertos de um império dominador das trevas. Embora o império e o imperador
massacre a igreja, a igreja não pertence a ele. E agora sim, nós entendemos que é para mostrar aos seus servos, e não aos inimigos. Os inimigos experimentarão isso no juízo. Mas é para a igreja daquele momento que precisa saber quem é o seu Senhor e quais são os planos deste Senhor, a vitória dele, a ação dele na vida da igreja. Então entra o papel do servo que proclama. João, o texto fala que notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. João ganha este caráter. Ele se descreve não como apóstolo. Daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre a autoria de Apocalipse, mas ele não se apresenta como apóstolo. Ele não se apresenta como uma autoridade, embora João seja extremamente conhecido pelas igrejas da Ásia. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, que dá o testemunho de Jesus. É preciso lembrar que a palavra testemunho no grego aqui é martírio. Isso revela algo maravilhoso sobre o papel de João na vida da igreja. Ele é aquele que proclama como um servo. O versículo 4 deste mesmo capítulo, do capítulo 1, que nós vamos expor semana que vem, diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. João está revelando Jesus. Ele é servo. Olha, isso me faz lembrar de uma roupa protestante, uma vestimenta que foi criada para diferenciar o pregador, o obreiro, o ministro, para que transformasse o momento de culto, ficasse claro quem é responsável por proclamar a palavra. A gola clerical. Eu gostaria que você entendesse um pouco sobre o significado da gola clerical. A gola clerical é muito utilizada no Brasil, principalmente aqui no Brasil, pelos sacerdotes romanos. Mas não é uma invenção da Igreja Católica Romana. Foi criada em 1827 pelo ministro presbiteriano, reverendo Donald MacLeod, um ministro que tinha um compromisso com a palavra de Deus. E ele queria fazer da roupa do pastor um exemplo disso, uma roupa diferenciada, para mostrar: este é o pregador da palavra. Então ele fez um aguilhão branco sobre a sua camisa, um aguilhão de escravos que prende o pescoço. Ele é branco porque ele é puro. Ele representa a palavra de Deus. E ao olhar para aquela roupa, saberiam: olha lá, está um escravo da palavra. Ele está preso à mensagem que recebeu. Este é o significado da gola clerical. É bonito, não é? Um escravo da palavra, da proclamação da palavra que ele recebeu para transmitir. João se apresenta assim, sem gola clerical, mas como um escravo daquilo que lhe foi revelado e do seu Senhor, para proclamação. Esta revelação foi entregue aos seus servos. Quero falar mais sobre João, sobre a autoria deste livro. Este João é um João que está inserido e ele participa das mesmas condições e sofrimentos que os seus leitores estão enfrentando. Ele escreve em grego, mas ele pensa como um hebreu. Ele tem um profundo conhecimento do Antigo Testamento. É tão profundo o conhecimento do Antigo Testamento que João tem, que ao escrever Apocalipse, existem mais de 245 citações diretas ou
referências às Escrituras, Isaías, Jeremias, os Salmos, Êxodo. Olha, ele é tão participante da situação desta igreja, que esta revelação vem na ilha de Patmos, por causa de Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, entenda que Apocalipse foi escrito para a igreja, revelando Jesus Cristo. E esta revelação é para que Deus mostre para um grupo específico de pessoas a sua igreja, a sua obra. E isso transmita segurança e orientação para uma igreja em tempos difíceis. Por isso, meu irmão, Apocalipse foi escrito para você e para mim. E eu quero convidar você a conhecer mais desse texto das Sagradas Escrituras. E estar comigo domingo que vem, para continuarmos a exposição do livro de Apocalipse. Deus que se revela. E que se revela para mostrar Jesus Cristo, que é o próprio revelador de Apocalipse. E ele mostra ao seu povo todas as coisas que acontecerão. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.